Olá, bom dia. Acho que a gente já está ao vivo aqui. Bom dia a todos. Mais uma live com o meu querido amigo Alexandre Garcia. Oi, Sueli, bom dia. Bom dia. Ah, o Ale tá aqui. O Ale chegou. Vamos colocar o Ale aqui. Já aceitei. Bom dia, Leila, Vera. Oi, Ale, Bom bom dia, dia. Si. Tudo bem? Tudo ótimo e você? Tô bem, graças a Deus também. Então, que maravilha, né? Estamos aqui de novo com Sim, mais essa live dessa vez, né? Todo mundo querendo que a gente falasse sobre água e a gente também queria falar sobre água, né? A gente já tinha até, verdade. porque isso é uma coisa que nós dois curtimos bastante, né? Então, e a gente corre atrás disso, né, Lê? Um Então, nada assunto, mais. um assunto Pode falar. maravilhoso, né? Sim, né? Que dá pano para manga, né? A gente pode aqui ficar um tempão falando sobre isso, né, Lê? É verdade, é verdade. Então, vamos lá. Eu vi que você fez um post do Masaru Emoto com algumas fotos. Acabei de ver, na Aham. verdade, né? Algumas fotos do Masaru Emoto. E nem sei por onde a gente começa, né? Mas assim, começando, assim, tem algum lugar para começar. Na verdade, assim, acho que assim, só para a gente criar uma linha de raciocínio. Não é uma linha de raciocínio, porque não existe essa linearidade, conforme a gente vai conversando, vão surgindo outras coisas, né? Mas tem uma coisa que eu gostaria de abordar aqui e trazer essa conscientização para as pessoas, é, não só da a importância da qualidade da água que a gente bebe, né? Que eu acho que isso a gente vai falar também, que não é só uma água filtrada, né? E é claro que tem vários tipos, e enfim. E o que que é, que outro dia eu fiz um post ali, Ah, e a pessoa, eu falei da água estruturada. Eu até tô em falta com essa pessoa, que ela me perguntou o que que era água estruturada, e eu acabei não gravando um vídeo, que eu vou gravar, né? Mas, enfim, então, assim, existem inúmeras características da água que muitas das pessoas não falam e muitos dos filtros não nos proporcionam isso, que contribuem demais para a nossa saúde. E uma outra característica da água que eu acho e que tem a ver com aquilo, com o post que você fez, é justamente o poder que a água tem de, bom dia, G, de carregar informação, né? Ou seja, ela transporta informação. Eu acho que isso é uma coisa que se a gente puder explorar isso para trazer essa conscientização para as pessoas, né? Que muitas pessoas acham que tudo bem, né? Quantas pessoas ficam pensando coisas não legais e acham que tudo bem pensar coisas não legais sem se darem conta do quanto isso está afetando a saúde delas, né? Que a gente falou um pouquinho da vez passada, a fisiologia, o que pensamento, sentimento, emoção está totalmente intrínseco, né, com a nossa fisiologia. Então, vamos explorar isso? pessoal, bom dia. Olha, só outra coisa. Eu tenho formação como médico e terapeuta. A Si, ela é química, tem pós-doutorado. Então, não é qualquer um que está falando sobre estrutura e sobre água. Então, pense com carinho. A gente vai tentar trazer isso numa linguagem simples. A gente poderia sofisticar isso, falar de várias coisas moleculares, mas a gente quer trazer uma informação que você consegue colocar no seu dia a dia. Então, acho que essa é a intenção que a Se quis dizer. A gente poderia deixar bem sofisticado e difícil, mas a gente quer fazer. Mas a gente pode fazer isso de uma forma sendo a água mesmo, né? Fluídica, Isso. informação, bem para o nosso dia a dia, assim. Uhum. E obrigada por colocar isso, Ali, porque hoje em dia, né, várias pessoas têm tantas informações, a gente está vivendo na era da informação, então, assim, informações pipocam aqui, pipocam ali, pipocam acolá, e tipo assim, quem acreditar, quem seguir, eu tô Ah, fazendo certo, eu tô fazendo errado, né? E até por isso que eu criei né, como o Ale trouxe, e o Ale também, eu sei porque eu conheço ele também,
E, enfim, a gente adora essa coisa. Eu fiz pós-doutorado, então eu amo pesquisar. Isso está em mim, isso é nato, isso, tipo assim, qual que é o seu hobby? Pesquisar. O quê? Qualquer Aham, coisa. aham, Vamos pesquisar. Mas é claro, quando está na área da saúde, enfim, pesquisa, pesquisa, eu adoro isso. aham. E então, assim, a gente não está pedindo, nós não somos donos da verdade, mas uma coisa que nós podemos trazer para todo mundo são as informações mais atuais sobre determinados assuntos, porque tanto eu quanto a Lê, nós pesquisamos, a gente está sempre se atualizando. Aham. E quando uma informação é trazida do mundo científico para o mundo, isso leva de 17 a 20 anos para chegar aos ouvidos das universidades. Então, assim, existem inúmeras barreiras, né? Porque é tempo, é idioma, porque elas não saem em português, né? Ah, Essas publicações não saem em português, primeiro saem em inglês. Então, e existem outras publicações, eu não estou menosprezando os pesquisadores brasileiros, não é isso. É porque o idioma inglês é o mais lido no mundo, né, Lê? Então, ah, assim, Rússia é maravilhosa em pesquisa, a Turquia também, a Alemanha, enfim. Mas o idioma inglês é o que é mais falado no mundo. Então, enfim. Mas aham. existe essa barreira idiomática no acesso às informações de pesquisas que são feitas no mundo afora, né? E outra coisa, junto com isso, para deixar quente o assunto, mas um quente interessante, é que a água, como ela é muito abundante, e no sentido, e como a estrutura dela, basicamente, talvez seja a primeira coisa que, de modo geral, todo mundo sabe sobre a química, né? A formação da H2O. Ela não pode ser patenteada. Então, quem tem realmente dinheiro para investimento para pesquisa, não interessa para eles. Porque como assim vai patentear água e fazer alguma coisa do tipo? Então, Uhum. isso não tem um viés econômico para muitas pessoas. Então, provavelmente, se tivesse um interesse fidedigno, real e com altruísta, digamos assim, era para ter um volume muito maior de pesquisa sobre a água. Então, o que a gente vai fazendo aqui é aqueles corajosos que dedicaram a vida deles com amor, porque quem começa a estudar água vai sendo tomada por um amor maior, né? Fala, nossa, Uhum. nossa, nossa. Então, no final, acho que falar sobre água é falar sobre amor também, né? Porque ela transmite isso, né? Você falando sobre o Exato. Masao Yamoto, e aí eu fiz um post, fazia tempo que eu estava para fazer um post sobre isso. Acho que calhou todas as informações, eu falei, eu vou fazer hoje. Ele diz que a informação que a água mais carrega, que ela consegue agrupar mais energia, é amor e gratidão. Uhum. Então, além para a molécula, para ela suportar todas as características delas bioquímicas, o que vai fazer com que ela mais agregue valor energético nela é quando ela está carregada de amor e gratidão. Que lindo. É, Eu acho assim, porque essa coisa, eu não, quando a gente fala de energia, né, Ale, para mim, assim, existem energias diferentes, mas não é que existe uma energia boa, uma energia má, existe energia branca, preta, energia aham, alta, energia baixa, né? São as vibrações, né? Então, existe gente que anda num passo acelerado, existe gente que anda num passo menos acelerado, ou mais curto, passo longo, passo curto. Então, as energias também são assim. Não é que a pessoa que dá o passo mais longo, ela é melhor do que a pessoa que dá o passo mais curto. Uma dá o passo longo, outra dá o passo curto, e existem, na verdade, entre aspas, assim, consequências, ou tipo assim, o que é cada pessoa que anda de forma diferente vai criar e atrair para a vida dela, né? Então é mais ou menos assim com as frequências, né? Com as energias. Tem energia que vibra numa certa frequência e tem energia que vibra em outra frequência, né? E elas estão mais relacionadas a certos sentimentos diferentes, né? E por isso que fala, você tem uma energia baixa. Não é que a energia baixa vibra numa frequência onde as pessoas que têm determinado tipo de sentimento estão vibrando, que foi isso que, na verdade, foi medido, né? Conseguiram mensurar isso. Então, e pela lei da ressonância, né? Aquilo que a gente falou um pouquinho na vez passada, não é que os opostos se atraem, mas é os semelhantes que se atraem, né? A carga oposta se atrai, mas os semelhantes caminham juntos, né? Estão ali
eles são atraídos, você puxa, você atrai para você os semelhantes. Então é assim que, por exemplo, quando você está na gratidão, como a Lê trouxe aqui, né? Você está num certo campo de vibração onde você atrai essas mesmas coisas para o seu campo, né, Lê? Exatamente. E complementando isso, vou extrapolar isso que a Si falou para a gente ver isso na praticidade na vida. O planeta Terra, 70% da composição dele é água. E aí tem o estudo do René Quinton, que é um fisiologista francês muito pouco conhecido, uma das pessoas que também mais estudou água no planeta Terra, mas apagaram a história dele. E ele descobre que... Descobre não, né? Na verdade já estava ali, ele só prestou atenção, né? E trouxe à tona. Que o corpo humano também é 70% de água do mar. Então existe uma ressonância, uma lei de ser um complemento, né? A Terra, nós somos uma extensão do planeta Terra. Então a gente se relaciona com a água do mar, com o planeta e o nosso corpo também da mesma forma. Então aquilo que está acontecendo no ambiente também reflete no nosso corpo e o que está no nosso corpo também reflete no ambiente. Uhum. Exatamente. E essa outra parte que a gente de abordar, porque na nossa live passada, eu também trouxe essa coisa de que a IBM, ela patenteou, né? Ela fez uma patente daquela coisa do computador quântico, onde de usar a água para transportar a informação, né? Então, para quem ainda não conhece, eu já fiz uma live sobre isso há muito tempo atrás, do trabalho do Masaru Emoto, onde ele simplesmente pesquisou, ele colocou a água de uma certa fonte e ele colocou um campo, um ambiente diferente, tipo, emanando energia para aquela água que era igual para todos. E o que é que então aconteceria na água? Então ele colocou diferentes frequências, vamos colocar assim, né? E essas frequências não eram um campo, não era uma máquina gerando uma frequência, mas sim músicas, palavras, né? Porque tudo isso emite uma frequência. E o que isso tem a ver com a nossa saúde, né? Se, como a Lê trouxe, nosso corpo é 70% de água, aquilo que a gente pensa, a água do nosso corpo está transportando, fica gravado. É como se fosse uma fita cassete que está lá gravando, recebendo essa informação e fica gravado. Então, assim, e fica circulando no nosso corpo inteiro tudo isso. Então, isso é muito sério no sentido de importante você ter essa conscientização, porque da mesma forma, porque daí, né, Lê, tem aquilo que a gente chama de placebo e tem o nocebo, né? Então, o placebo é quando você é afetado de forma positiva, quando algum profissional da saúde te diz alguma coisa boa sobre a sua saúde. E o nocebo é quando você é afetado, entre aspas, negativamente, sobre o que algum profissional da saúde te diz sobre a sua saúde. Vamos supor que ele viu uma manchinha sei lá, num exame de imagem que você tenha feito. Aí ele pode falar para você: nossa, eu gostaria que você consultasse um oncologista, porque isso aqui pode ser muito sério. E aí você absorve aquilo, é câncer, vou morrer. E aí você começa a criar a sua morte, né? Ao passo que, se isso é colocado de uma outra forma para você, se você fala, olha, isso daqui tem vou te dar um remedinho, que isso daqui vai fazer com que isso aqui desapareça. E se você acredita naquilo, aquilo pode desaparecer para você. Então, ele pode ter te dado uma pilulinha, ou uma água com açúcar, uma pílulazinha de açúcar, ou qualquer coisa assim, que não tem nenhum princípio ativo ali, e a única coisa ativa é o seu pensamento, né? Então... Vou trazer outra parte prática, assim. Uhum. O nosso corpo, uma pessoa que pesa 70 quilos, em média, ela vai ter 5 litros de sangue. Isso fica rodando o tempo todo. Então, existem os nossos sistemas de bombeamento, que é o coração, que vai distribuir isso. Existem os mecanismos de filtro e de metabolização. De filtro é o rim e de metabolização, predominantemente, é o fígado.
E isso vai ficar rodando dentro do corpo para acontecer. Mas quando entra para uma escala um pouco mais molecular, a nível da... Parece que está chegando um pouco, né? Oi? Baixo. Parece que meu som tá baixo, né? A letra tá baixo. O que será, hein? Tá no máximo aqui. Vocês estão me Tô te ouvindo ouvindo bem? bem, Ale. Tá me ouvindo bem? Eu tô. Tá bom. Uhum. Ô, Cris, vê se você consegue aumentar o seu volume, talvez, às vezes acontece, do celular. E aí, como que isso vai acontecer no corpo a nível molecular? Quando os vasos sanguíneos estão passando e sendo distribuídos pelo corpo, ele vai passar por uma coisa entre a célula e os vasos sanguíneos, que é o interstício. E 60% do volume da água do corpo está ali no interstício. E aí, segundo a teoria de Pischinger, ele diz que toda doença começa nesse interstício. Então, se a água parada do corpo, se a bomba não está funcionando bem, se o mecanismo de limpeza do corpo e de metabolização não está bem, ele não consegue limpar e tirar essa água. Então, essa é uma parte mais macro, assim, nesse sentido. Então, tem uma parte fisiológica. Então, por exemplo, por isso que é importante, de repente, fazer detox, fazer mecanismo de limpeza do corpo ou atividade física. Eles colaboram para fazer esse tipo de coisa. Isso é um mecanismo natural. E até agora, onde nós viemos falando, eu e a Simone, é que também, além dessa parte física, digamos assim, que é palpável da água, existe uma outra coisa que parece que não é palpável, que são as informações, as energias que ela carregam no corpo. Tem um outro cientista que chama, um cientista alemão, chama Fritz Popp. Ele também estuda muito a água. Fritz Albert Popp, não é, Ale? E o que ele diz? Que essa água que nós temos no corpo, ela transporta a energia que o DNA libera. Então, uma pessoa que é desidratada, ela não consegue distribuir as informações do DNA. Então, a informação que está saindo do DNA, se existe uma barreira de sujeira, que é o interstício, para ir para os vasos sanguíneos, ela mesma faz uma barreira dentro do corpo dela, para isso ser distribuído. Então, eu quero dizer que a água é altamente complexo. Precisaria, de repente, fazer uma pós-graduação, doutorado e pós-doutorado de água, porque ela vai se manifestar de tantas formas, né, no corpo, tanto de limpeza, de metabolização. No cérebro, por exemplo, a água, ela tem fator enzimático. O cérebro não funciona se não tiver tendo água. Aí tem uma coisa que eu gosto de dizer muito para os meus pacientes, assim, é um desconforto agradável, no meu caso, porque depois acho que eu transformo a vida deles. Eu digo assim para eles, como o cérebro precisa de água por um fator enzimático, e aí senão o cérebro para, então o cérebro tem que arranjar mecanismos de fazer com que tenha captação de água, mesmo se a pessoa não estiver tomando água, não estiver ingerindo água. E essa água tem uma forma de reserva no intestino grosso, que é a última passagem. Então, quanto menos água a pessoa toma, mais ela exige do cérebro, o cérebro exige desidratar as fezes, para essa água das fezes ir para a cabeça. Aí eu falo assim para os meus pacientes, então quem não toma água de cocô. Porque o cérebro teve que desidratar a água. Então aquele ditado popular assim, já está fazendo merda, está falando merda, normalmente isso acontece com quem está desidratado. Tem muita gente desidratada nesse planeta. Adorei essa analogia, Ale. Adorei. Isso sim. Até mesmo as pessoas que falam assim, eu não gosto de tomar água, no máximo eu tomo um copo de água por dia, eu falo, olha, se você não tomar água, existe uma grande chance de você estar fazendo merda na sua vida. Porque sua cabeça está enchendo de cocô, cara. A cabeça de merda, né? Literalmente. É desconfortável, mas acho que para falar de água tem que dar um chacoalhão. Dá uma chacoalhada, né, Ale? É. Então, trazendo uma coisa para um lado um pouco mais até palpável, né, no sentido de conscientizar as pessoas da importância da qualidade da água que a gente bebe, né, que isso
quando eu tenho uma fala ali que nós não, né, e acho que você também fala, a gente ouve isso, muito no meio que a gente convive, né? Mas é que assim, nós não estamos ficando doentes, nós estamos sendo envenenados, né? Então é consequência do meio que a gente vive. E eu até ontem eu estava no atendimento, numa clínica em São Paulo, e, enfim, daí eu estava conversando com um paciente lá, e ele falou, mas porque minha avó viveu até 94 anos, tararara. Eu falei assim, a gente não pode comparar, né? A época que uma pessoa de 94 anos viveu, não é a mesma época de hoje, não é a mesma época de 10 anos atrás, de 20, de 30, de 40, mudou demais, mudou demais. Assim, não existia celular. Quer dizer, então não existia essa quantidade de poluição eletromagnética no qual a gente vive hoje. Né? A gente não quer se desfazer dos celulares, a gente não quer se desfazer da internet, de nada disso, porque, enfim, né, também tem o lado bom de tudo isso, não é ver apenas mal e se desfazer disso, né? Mas é saber como lidar com tudo isso. Então, quando a gente compara alguma coisa, a gente tem que comparar duas coisas são cabíveis de comparação. Sim, Você não consegue comparar, na verdade, a potência, por exemplo, de um carro, sei lá, de Fórmula 1 com uma Brasília 1970. Por quê? Porque é ah, completamente diferente. Então você não pode dar crédito a um e dar descrédito ao outro quando essas duas coisas não são passíveis de comparação, né? Então nós temos que comparar coisas que são passíveis de comparação, que podem ser comparadas. ah, Quando você fala de alimentação, é muito gigante o campo. Então, você pode comparar, por exemplo, sei lá, se a gente até falar de maçã, mas você pode comparar a maçã do Brasil com a maçã da África? Provavelmente não. A maçã aqui nos Estados Unidos? Não. A gente está falando de solos diferentes, a gente está falando algumas características, elas permanecem, né? E ela vai ah, nascer vermelhinha, né? Então, enfim. Então são coisas que a gente tem que parar de se enganar. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa ter essa conscientização é de parar de se enganar, de querer ludibriar nós mesmos para querer fazer uma coisa que nós não deveríamos estar fazendo se nós verdadeiramente desejamos viver com saúde. Porque tem coisas diferentes, né, Ale? Viver e sobreviver. Porque é, acho que o período de sobrevivência foi estendido, mas não de vida onde a gente vive, curte, comemora, celebra, tá bom da cabeça, né? é, Porque hoje as pessoas ficam mais tempo em cadeira de rodas e cama do que antigamente, né? é. Então, Isso é verdade. Tem estudos que falam que de 90 até 98% dos recursos do SUS é utilizado, né, nos últimos 2 anos de vida. Então, então, por causa desse tipo de coisa, né? Você falando sobre qualidade de água, você tem, provavelmente que você acha que você conhece, né? Chama Mapa da Água Brasil. É um site, é uma ONG, e elas fizeram um estudo, eu estou olhando aqui, né? Não sei os números de cabeça, por isso que eu vou falar. O que eles verificaram? Que em 763 cidades no Brasil tem radioatividade na água. Não, não então, é mas nem a água conduz, né? A água é condutora, tem né? radioatividade na água. E aí o que mostra, né, que das cidades do Brasil onde eles avaliaram, 493 cidades, a água é cancerígena. Então a pessoa abre a torneira da casa dela lá, enfim, tá aí, vamos supor, higienizando os alimentos para preparar o que comer, ou a água que ela está fervendo, a comida, preparando o arroz com feijão, essa água carrega substâncias que são cancerígenas, né? Então, aí vem a parte onde a escolha também da água, da qualidade, né? Isso. Seja uma cidade, por exemplo, tem uma cidade, essa que é no Ceará, aqui, deixa eu pegar o nome, acho que é Crateus, deixa eu ver aqui. Crateús, no Ceará. Olha, tem que passar longe da cidade, até se você tomar água lá, porque a qualidade da água lá não é um negócio terrível. Então, são cidades onde passaram mineração, né? Onde cidades que tiveram extração de minerais, onde utilizou muito, por exemplo, mercúrio, esse tipo de coisa. Então, por exemplo, tem alguns estudos, né, que falam... Estudos não, na verdade, tem questões observacionais,
onde os peixes de água doce, de modo geral no Brasil, de modo geral, estão contaminados com mercúrio, né? Então, a gente veio de um processo de extração, né? Sobre o que aconteceu com Sobradinho. Então, tem cidades que estão com água contaminada, sei lá quanto tempo vai demorar se não arranjar algum recurso tecnológico ou com muita capacidade ou com empenho de pessoas melhorarem essa qualidade de água. E esse estudo também, ele é constante, ele vai acontecendo, são atualizações. É difícil sobrar uma cidade do Brasil que não está com algum tipo de agrotóxico. Na média, praticamente todas as cidades do Brasil estão com 28 tipos de agrotóxicos diferentes. E os sistemas de limpeza de água, né? Da filtragem da água, assim, né? O tratamento de água que as cidades elas providenciam para a população, não tira isso, né? Eles tiram só as coisas mais macros, eles não tiram os micros. Então, assim, o lençol freático está extremamente poluído. Então, assim, a quantidade por exemplo, de as mulheres, né, o anticoncepcional, você elimina esse hormônio no xixi, esse xixi vai para onde? Né? Então, assim, dependendo quanto no mar, tem quanto esgoto que é jogado para o mar, e você está lá no mar, nadando, tudo bem, dilui, é diluído, porque é um oceano, mas assim, de pouquinho em pouquinho, você vai, e a pele é a parte Gente, a gente tem quantos metros de pele no corpo, de os poros abertos para ficar recebendo, absorvendo isso, trazendo para dentro do organismo. E aí você começa a ver por exemplo, assim, cada vez mais as crianças, as meninas, ficando menstruadas mais novas, tendo seios, os meninos, né, tendo esses alterações hormonais já assim, novinho. Então, assim, isso não é. Então, a gente precisa olhar para tudo isso. E quando a gente traz, né, o Alê, essa coisa maravilhosa que o Alê trouxe aqui desse site, e você começar a tratar a água que você bebe, cuidar da água que você bebe. Alguém colocou ali água mineral também não é legal. Não é legal, porque assim, qual é o sistema de filtragem? Ela veio como? Então, assim, gente, não comprem. Eu sei que é assim, tem momentos que você fala assim, nossa, eu tava morrendo de sede, só tinha uma garrafinha de água embalada né, no plástico, garrafinha de água plástica. Ok, mas assim, não tenha isso no seu dia a dia. Não seja isso, não use esse tipo de água no seu dia a dia. Né? É um favor que você está fazendo para você está cuidando da saúde a partir do momento que você cuida da água que você bebe. Né? Porque fala água, porque você não enxerga, não é porque você não vê com esses olhos, não existe. É por isso que existe microscópio, é por isso que existe potências diferentes de microscópio para enxergar coisas que a olho nu você não enxerga. Então, assim, não é porque você não vê que não existe. Você está escolhendo ser cega para aquelas coisas que você não consegue enxergar. E você sabe que existe, mas não quer ver. Não quer, né? Tomar consciência disso. Si, vou complementar aí com algumas informações do que você falou. Inicialmente, quando eu comecei a estudar isso, dá uma sensação de desespero mesmo. Eu falo, ferrou, o que eu vou fazer? Para onde eu vou? Mas eu vou só piorar um pouquinho para depois falar de coisa boa. E por incrível que pareça, o modelo de tratamento de água que é utilizado no Brasil era melhor não usar. Porque a coisa que mais contamina, o que mais traz prejuízos para a saúde é o tratamento de água. Então, olha o que eu vou falar, parece um absurdo. É meio que assim, água com coliformes fecais é melhor do que o nosso sistema de tratamento. É o que esse mapa da água do Brasil diz. Mas aí, agora sim, eu só quis dizer que é realmente ruim, para gerar um desconforto. Mas aí tem as partes boas. A gente tem mecanismos, por exemplo, alguém perguntou aqui sobre o CDS, né? O CDS é uma das formas, né, de fazer tratamento. É que a água pode ser que não fique o sabor mais agradável possível. O que tem que ser feito é assim, por incrível que pareça, primeiro, ter noção de qual é a cidade que você está morando. Porque nem todas as cidades têm o mesmo tratamento de água. Se eu não me engano, Araçatuba já está com um centro de tratamento com água ozonizada. Então, tem mais de 3.000 cidades no mundo que tem água ozonizada. Então, uma live como essa que nós estamos fazendo, inicialmente é para gerar desconforto também,
para aí você sair da caixinha até para ir questionar as autoridades da cidade onde você está morando. E falar assim, poxa, será que a água daqui da minha cidade é ruim? Será que não tem uma forma de tratamento de água onde seja melhor? Então, tem que falar assim, não também só ficar no sentido de, puxa, a vida acabou, ferrou. O que eu posso fazer como cidadão e tentar, de repente, questionar a empresa de tratamento da minha cidade de forma de limpeza do que ela pode ter. Aí você fala assim, aqui na minha cidade o bicho pegou, não tem como muito conversar com as pessoas. Mas aí você pode colocar um filtro. Desde que você coloque um filtro mínimo na sua torneira da cozinha, que já está filtrando, já é alguma coisa melhor do que nada. Já é melhor do que nada. Aí existem alguns outros filtros que são na entrada da água da rua, que de modo geral é uma coisa interessante também, porque a pele também vai absorver. Então você está, por exemplo, tomando banho, lavando a mão, higienizando, escovando os dentes, fazendo alguma coisa, essa água também está entrando em contato com o corpo. Então, tentar frear isso, né? Na porta de entrada, seja na casa, seja no condomínio, seja em algum lugar, de falar assim, já que o sistema não faz, o que eu posso fazer? Só uma observação, Pode? Ale, esses sistemas de filtragem de água, quando você tem essa coisa, tem algumas soluções, né? Existem Aham. filtros, gente, para vários bolsos claro, que quanto mais, infelizmente, né? E assim, quanto mais você agrega, o preço também vai sendo acrescido, né? Você acrescenta no preço. São tecnologias e a maioria delas não é nacional, né? Quando esses filtros maiores, embora a gente tenha muita coisa aqui no Brasil já, né? Mas essa coisa que o Ale trouxe, né, de ozonizar a água, isso é uma coisa que você pode adquirir mas isso assim, volume, não é? Você também pode ozonizar talvez a água da sua, como Caixa chama? d'água. Caixa d'água, né? Mas você pode comprar outros aparelhos menores. Então, assim, uma coisa que para mim fez uma diferença muito gigante foi colocar um filtro no meu chuveiro, entendeu? É um filtro onde você adapta, super simples. Eu mesma consegui fazer essa instalação, porque ele é um filtro, a marca dele é Purifique, Aham. ele custa, se não me engano, R$ 170, porque a primeira vez que você compra, você tem que comprar com uma armação, onde segura o filtro, né? Onde você acopla o filtro e faz que fica entre a É um parede. plug and play, é de encaixe, né? Tá Isso, quase. isso, exato. Então, assim, ele vem como se fosse um copo, aqui dentro tá o filtro, e aqui tem um negocinho onde você vai, tipo, encaixar na parede, que tá aqui, e aqui tem um outro negocinho onde você vai encaixar o cano do chuveiro. Então, é muito simples, é muito, muito, muito simples. É só de rosquear, literalmente. Você rosqueia aqui na parede e depois você rosqueia o cano do chuveiro nessa outra parte, e o filtro está aqui dentro. Então, a primeira vez que você compra todo esse suporte. Então, você paga por volta daí de uns 100, eu paguei na época, então assim, eu não posso falar hoje, né, mas sei lá, R$ 200, tá? O suporte todo. E depois, você só precisa trocar o filtro, e que na época estava R$ 75 apenas o filtro, que dura aí 6 meses, 8, dependendo, obviamente, do volume de banho Aham. que você ocupa. Então, assim, é uma pequena coisa. Não, eu posso beber aquela água? Não, não pode beber aquela água, porque o fluxo de água é muito grande para o tempo de filtragem. Então, não vai reter coisas pequenas. Aquilo ali é mais para você tirar cloro. E já é muito gigante a diferença. Muito gigante. Ale, É. desculpa, pode falar, eu queria só Não, é isso colocar. daí mesmo. Eu teve uma época quando eu comecei a estudar isso, né? Foi na época que eu vi os primeiros vídeos do Larry Ribeiro na internet. Eu coloquei um filtro bem simples e fiz o teste com a água e sem a água. Um filtro de torneira simples. E comprei um Uhum. testador de piscina. Era bem baratinho o testador de piscina. É. E, e aí, de fato, a água da rua e usar um filtro simples. Eu não estou falando do sofisticado, não. Era o bem simplesinho, dessas marcas que é encontrado em qualquer casa de material de construção. Já tirava praticamente todo o cloro. Já não encontrava, já não reagia mais. Uhum. Então, são recursos que dá para fazer
um filtro simples de qualquer casa de material de construção. Você já consegue tirar um grande volume de cloro. E aí alguns podem falar assim, mas o cloro será que não é bom? E coisa do tipo. Então, o que acontece para alguns que de repente não são da área da saúde, o cloro, de modo geral, é um halógeno, me corrija aí depois, se que é da mesma tabela, está no mesmo lugar da tabela periódica, e no corpo ele compete com o iodo. Então, o mineral que tem várias funções nas glândulas, em várias partes do corpo, é o iodo. E aí o cloro rouba o espaço do iodo. Então, existe hoje uma pandemia de hipotiroidismo. E a tireoide e outras glândulas, elas são sensíveis. Por que sentido? Elas fazem trocas com o ambiente muito rápido. Então, se ela tiver uma molécula que tem capacidade, ou um elemento que tem capacidade forte de se anexar, ela fica ocupando o espaço dele. Então, uma pessoa que pode estar com hipotiroidismo, que já tentou uma série de coisas, até passou num médico interessante, está tomando, sei lá, fazendo suplementação de T3, T4, fazendo coisas boas, e sei lá, até outros minerais, mas de repente ela está com o corpo contaminado de cloro. Então, são coisas simples que você pode estar fazendo. E sem contar, por exemplo, isso a gente está falando dos adultos e as crianças, né? Que estão na faixa de desenvolvimento, ou uma pessoa que está entrando na hora, assim, está ali com uns 7, 8, 9, 10, até 14, 15 anos, que os hormônios estão sendo desenvolvidos. E aí existe um mecanismo, quando tem substâncias tóxicas no ambiente, e aí você já falou, tem cidades, por exemplo, como São Paulo, que a água de São Paulo está contaminada, rica, quer dizer, está contaminado mesmo, com hormônio feminino e de pirona. Em Nova York, a água está contaminada com cocaína. Enfim, sem contar as outras coisas que existem juntas. E aí, quando tem uma substância agressiva que não faz parte do corpo, elas são chamadas de xenoestrógenos, xenoshormônios, umas substâncias que são estrangeiras ao corpo. E aí, o que elas fazem? Elas interrompem os receptores, os mecanismos do corpo. E aí o corpo perde a função fisiológica dele normal. E aí Exato. é como se quimicamente existisse uma inversão de valores no corpo. Uma coisa que era para ser uma coisa é outra coisa, cara. Alho vira bugalho, joio vira trigo. E aí... É como se você, assim, só trazendo que me lembrou, por exemplo, assim, uma construção, né? Você, ao invés de você colocar, por exemplo, um tijolinho, né, que deveria ser a estrutura, o suporte para a parede, você colocasse uma caixinha de sapato. Ele ocupa o lugar, né, daquilo para se passar por um tijolinho quando ele não é um tijolinho. É muito boa. Uma hora a conta vai chegar disso, né? Exato. Uma hora o lobo mau vai soprar. E pode ser que ele sopre bem onde estava a caixa de sapato. Pode ser que não derrube a casa, mas que pode ser que aconteça um prejuízo nessa casa. Depende, né? de quantas caixinhas de sapato você está substituindo por tijolo, né? É verdade. Essa metáfora foi muito boa. Vou usar. Vou pegar emprestado, tá? Vou falar isso também. Então, e tudo isso, né? Então, assim, algumas coisas mais... Até um filtro de barro São João, né? Aquele velho e bom filtro de barro São João, ele faz. Então, assim, gente, você que compra água, você que bebe água de qualquer lugar, né? Assim, comece a ter essa conscientização daquilo que você está fazendo. Não é assim, não é frescura, não é bobagem. Você pode até achar que é, né? Então, a gente está aqui trazendo informação. Eu escolho o que eu faço, o Ale escolhe o que ele faz da vida, né? Cada um escolhe, cada um tem essa conscientização do que faz para a vida, né? É tudo assim, porque muitas pessoas, até esse papo que eu estava tendo com esse cliente médico ontem também, né? É tipo assim, a gente não pensa, né, Ale? Como que eu quero estar daqui 20, 30 anos? Eu acho que assim, daqui 20, eu vou esperar chegar. Não, essas coisas, né? Esse exemplo da caixinha de sapato pelo tijolinho, por exemplo. Você bebeu, hoje foi feita uma substituição. E você não estava nem aí, porque você não percebeu, não abalou a estrutura da sua casa, porque trocou um tijolinho. Mas amanhã, troca outro. Aí amanhã, depois da manhã, outro. E depois outro, e depois outro, e depois outro. E nós não temos o hábito, como a Ale trouxe, de fazer limpeza no nosso corpo, né? O corpo tem
capacidade de se destoxificar. Só que, o que acontece? Quando o volume de toxinas é maior do que o volume de toxinas que entra no corpo é maior do que o volume de toxinas que sai do corpo, você vai ter sempre, 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 diariamente, um acúmulo de toxinas no corpo. Então, assim, um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho depois, um outro pouquinho. Então, esses tijolinhos que vão sendo substituídos por caixinhas de papelão na estrutura da sua casa, um dia a conta vai chegar. Né? Um dia a conta vai chegar. Então, aquelas doenças relacionadas com a idade, que são lá na frente, né? Lá na frente, não é isso. É que demora, né? Porque o corpo, ele é maravilhoso. Eu até trouxe ali, porque a aula que nós tivemos esse final de semana foi maravilhosa, né? E assim, cada vez que eu estudo mais o corpo humano, eu falo assim, gente, você não precisa acreditar em Deus, numa coisa de religião, porque as pessoas que não acreditam em algo a mais, assim, estuda só um pouquinho, leia só um pouquinho do corpo humano, porque é inconcebível, né, essa sincronicidade de ação, sincronicidade de função, sincronicidade de comunicação, de entrega e captura de informação, de mecanismos que o corpo humano tem, se não for criado por algo maior, cara, assim, é inconcebível para mim uma coisa dessa. Então, quando a gente não tem talvez essa visão ou aceita, né, essa coisa de, ok, é assim, né, é assim. Então, como que eu posso cuidar de mim? Porque esses pequenos acúmulos, e se você ainda não conviveu com alguém que eu falo assim, né? Essa coisa de ter convivido com meu pai, que teve Parkinson e foi acometido muito novo, e você vê gradativamente uma pessoa extremamente ativa, extremamente inteligente, dinâmica, poder menos ficar ali travado numa cadeira de rodas, é assim. É aquele silêncio ensurdecedor que você fala, cara, pelo amor de Deus, o que eu posso fazer para não ter isso? Entendeu? O que eu posso fazer para mim para não ser isso? Porque de que vale, né? Do que vale você ganhar dinheiro, a sua vida toda, correr atrás de um monte de coisa, quando no momento que você vai poder usufruir disso, né? Você tá lá preso, precisando de ajuda, porque ele não conseguia comer, ele não conseguia andar, ele não conseguia ir ao banheiro, ele não conseguia fazer nada, sozinho. Então ele só respirava. A única coisa, entendeu? Então, assim, isso não é viver. Isso não é. Então, assim, as pessoas, a gente precisa começar a olhar para isso, né, Ale? Como é que eu desejo estar lá na frente? Lá na frente. E é hoje que eu tenho que começar a fazer as escolhas justamente por isso. Porque é uma coisa de acúmulo, né? O corpo é perfeito, é claro. É diferente de você cair e quebrar uma perna. É papum, né? Não é daqui. Eu caí há 3 anos atrás e minha perna quebrou hoje. Não, não é isso, né? Você caiu, quebrou a perna. Então aí você vai lá, é uma coisa pontual. Agora, essas coisas mais fisiológicas, elas levam mais tempo, né? Se isso eu percebo que só acontece por uma questão de cultura, de comunidades e vai até de cultura municipal, governamental e federal. Existem países que têm cultura de longevidade. Então, no Brasil, está surgindo várias pessoas pioneiras nesse sentido de falar de que sim existe longevidade. Então, por exemplo, na Ícara, na Grécia, os homens atingem o ápice da cognição aos 89 anos de idade. Em Okinawa, no Japão, as mulheres mergulham até os 110 anos. E não existe a palavra aposentadoria em Okinawa, no Japão. Na cidade de Noma Linda, que é a cidade dos Adventistas do Sétimo Dia, e aí falando sobre água, lá tem um estudo que mostra que quem toma 2 copos de água por dia, para quem toma 5 copos de água por dia, olha isso aqui, pessoal. Tem várias coisas que a gente falou, mas preste atenção nisso, sobre longevidade. 2 copos de água por dia para 5 copos de água por dia. 3 copos a mais. Diminui 55% os riscos de morte por causa de problema do coração. Então. Só 3 copos, tá? Quanto custa para você aumentar 3 copos de água por dia?
diminui 55% os riscos de morte por causa do coração. Então, a gente falou de várias coisas, e aí de comportamento e longevidade, né? Então, assim falou ali, quando alguém não se responsabiliza pelo governo da sua própria saúde, de ser dono da sua própria, responsável pela sua saúde, saiba que você está terceirizando essa responsabilidade para alguém. Exatamente isso, exatamente isso. E aí existem algumas questões governamentais que são muito importantes. Alguns países são muito corajosos e outros ainda são, enfim, não sei se são corajosos ou não perceberam ou foram ludibriados. Que é, por exemplo, o uso do flúor na água, que é um assunto super... Exato. Então, Inclusive ontem eu recebi uma pergunta eu não lembro do nome dela, mas eu recebi uma mensagem falando assim, eu comprei uma água fluoretada com pH 9.1, 9 alguma coisa, não me lembro, e você acha que ela é boa? Gente, água fluoretada. E aí, o flúor é assim, outra vez, é um mecanismo de cultura, cultural. Então, por exemplo, a Coreia do Sul... E financeiro, né, Lê? A Coreia do Sul é proibido qualquer coisa com flúor. É só ver como está a economia da Coreia do Sul. E aí tem um estudo que isso foi feito a nível mundial. É a nível mundial. Todo mundo. Eles fizeram um levantamento de como que tá o uso do flúor nas populações. E aí os nossos vizinhos, os argentinos, é um dos países que mais tem flúor e arsênio na água. E o que esse estudo verificou? Que quem tem flúor na água e tem arsênio, quando mistura essa coisa, o arsênio tem muito no processo da agricultura do arroz, diminui em 5 vezes a habilidade da potência do QI. Então, o flúor emburrece as pessoas. Isso. Então, uma criança que está recebendo, de repente, assim, tem pais e mães que estão preocupados com a educação dos filhos, se elas vão estudar na melhor escola. Existe uma habilidade, uma potência em todo indivíduo de capacidade de desenvolver a sua potência. Mas existem alguns mecanismos que estão freando essa capacidade. Então, é tão importante quanto escolher a escola que seu filho ou filha, sei lá, ou neto, quem está assistindo, é escolher também a qualidade da água que está tomando. Porque você pode estar dando o melhor colégio, pode estar dando professor particular, mas se ele está tomando uma água fluoretada ou com flúor, ou coisa do tipo, usando flúor para fazer limpeza dos dentes, que falam que é bom, e quem quiser depois me questionar sobre isso, eu estou à vontade, tá? Então, a gente pode fazer uma outra live sobre isso, Ale. Ai, polêmica! Então, tem uma questão governamental. Então, o flúor na água diminui a inteligência. Eu vou dar só, já que é polêmico, né? A gente tem 10 minutos aqui, mas esse é importante, porque a Argentina, que são os nossos vizinhos, para alguns pode ser que conheçam, outros sim, outros não. Ele é o país que tem mais psicólogos per capita do mundo. É o país que tem mais biblioteca per capita do mundo. A Argentina é uma potência mental. Aí você fala, mas por que aconteceu isso com a Argentina? E aí quando você vai olhar os números da água da Argentina, eles foram contaminados, sequestraram, roubaram a inteligência dos argentinos. Então, é um tanto chocante. Então, a água, ela tem que ser vista mesmo e analisada por uma questão de... essa é uma coisa boa. Assim, faltam uns 10 minutos ainda pra gente aqui, mas pensa assim, não terceirize a responsabilidade da sua água. Não. Assuma várias coisas da sua vida. Mas se você está com dificuldade de assumir a responsabilidade na sua vida, assuma pelo menos a água. Fala assim, hoje eu vou assumir a responsabilidade da água que eu vou tomar. Eu vou começar a olhar a embalagem, vou questionar, vou perguntar. Se eu não sei, eu pergunto para quem sabe. Tem o meu Instagram aí, o da Cia, eu sei que tanto eu quanto ela somos dispostos a ajudar as pessoas. Fala, será que essa água é boa? Por que essa água não é boa? Será que o pH importa? Será que o pH não importa? Será que a fonte não... Assuma a responsabilidade de escolher a água da sua vida. Exato. E não só isso, né, Lê? Porque assim, não é só a água que você bebe, mas é a água que você cozinha.
Porque aquela a água que você cozinha, quando você está fervendo a água, você consegue evaporar, por exemplo, o cloro, né? Você consegue Aham. tirar o cloro, mas os outros resíduos, eles só ficam mais concentrados, né? Você está colocando ali tudo aquilo que é volátil, você consegue tirar da água. Agora, todas as outras coisas que não são voláteis, ficam ali impregnados no alimento que você está comendo. Então, assim, parece uma coisa boba. Gente, só parece, porque assim, não comparem galho com bugalho, né? Alguma coisa assim, acho que tem uma frase, não sei se é bem Aham. essa, mas enfim. Aham. Tem uma outra também, mas vamos deixar outra para a imaginação de cada um. Mas assim, gente, não compare. E assim como a Lê trouxe, aonde você mora, da onde é a água que. Da onde vem a água que você está usando? Na sua caixa d'água, na sua cozinha, para beber, para tomar banho. Não subestime isso. Porque, por exemplo, até em São Paulo, nós ouvimos recentemente, acho que lá na Pós, que teve uma pessoa que ela estava passando super mal, e o que que era? Era porque olha só, o chorume, né, os cemitérios estão em São Paulo, estão contaminando o lençol freático. Então, assim, gente, olha só o nível. Só que isso, assim, isso não é noticiado, isso não é comunicado. Então, a gente nem consegue imaginar que o cemitério é um contaminador. Porque, claro, né, as pessoas são enterradas, tudo que lá chove, a água vem a água, a chuva, molha, leva para baixo da terra. Isso vai para o lençol freático e vai para onde? Para a água, né? Para a fonte, para as fontes, para onde a gente está, da onde vem a água. Então, assim, cuidem da água que vocês. Alhos com bugalhos, exato. Obrigada, Lucila. Então, assim, então, cuidem de vocês. Eu, como a Lê trouxe, não terceirize a saúde de vocês, porque vocês estão terceirizando justamente a qualidade de vida que vocês vão ter hoje, ou amanhã, ou depois. E assim, como a gente, não é assim, nós todos, né? Aquilo que a gente não vê, e a gente não está acostumado a ouvir o nosso corpo, porque o nosso corpo dá sinais, né? O tempo todo. O nosso corpo conversa com a gente o tempo todo, o tempo todo. Duvido, não sei. Claro, você sabe, você tá com vontade de fazer xixi, você pega e vai no banheiro. Você fala, calma um pouquinho. Então, o seu corpo tá lá falando para você que ele quer ir pro banheiro. Então, que você não ouve o seu corpo, não é verdade. Todos nós ouvimos o nosso corpo, em algum momento. Só que, assim, você foi treinado, capacitado, desenvolveu uma certa múscula. Quando você era criança, você fazia xixi na cama, né? Você fazia xixi na fralda, porque você não tinha não tinha ainda desenvolvido o hábito de, isso é um sinal com o meu corpo que eu tenho que fazer xixi, que eu tenho que fazer cocô. Aí você foi desenvolvendo essa comunicação com o seu corpo, onde o corpo está avisando que minha bexiga está cheia e eu tenho que ir fazer xixi, ou eu tenho que ir fazer cocô. Então, o corpo avisa. Só que o que que a gente faz? A gente usa de subterfúgios para continuar comendo isso, para continuar comendo aquilo, né? Então, tem essa coisa assim que eu falo, Ale, dos animais, né? Os animais são muito mais, nesse aspecto, muito mais espertos do que a gente, porque se um animal come uma coisa e ele sente dor de barriga, ele não come mais aquilo. Só que a gente vai lá e o que que a gente... usa leite de magnésia, usa sei lá, inúmeros subterfúgios para, não, deixa eu calar a boca do meu corpo para ele parar de me avisar que esse alimento me faz mal. Então eu coloco uma fita crepe na boca do meu corpo e continuo comendo. E depois eu não sei por que eu passei mal. Né? Não sei por quê, fiquei doente assim, por acaso. Junto com essa aí tem uma outra metáfora que é muito boa, que eu ouvi, né? Acho que foi até o Dr. Larry que falou. O carro, você está na estrada dirigindo, acende uma luz amarela no painel do carro. Aí você para o carro no acostamento, em vez de você verificar o que está acontecendo, você vai lá, desmonta o painel, arranca a luz amarela e continua seguindo, né? Então... Eu falo assim, você coloca um celular ali na frente, tipo assim, não quero enxergar, você puxa o fiozinho, quebra alguma coisa, coloca ali, né? E não quer enxergar. Mas as pessoas acendem uma luzinha no painel do carro, cara, a gente, tipo, fica doido, tem que ir lá ver, levar no mecânico. Agora, o corpo fala, por favor, não coma isso, né? E você, tipo, cala a boca. Então, né, a gente cuida melhor do carro, do nosso carro, da nossa casa, do que do nosso próprio corpo. Né? Então, do que vale você ter um carro bom se o seu corpo não consegue usufruir?
É né? verdade. Então, assim, a gente tem que começar a enxergar essas coisas, né? O nosso corpo é tudo. Que eu falo assim, as pessoas correm muito atrás de dinheiro, mas você quer dinheiro para quê? Para pagar um cuidador? Para pagar uma casa de repouso? Para pagar remédios, né? É, Você quer dinheiro para usufruir. Dinheiro é delicioso para usufruir dele, mas você ter saúde para usufruir. E assim, parece bobagem, né? Isso que eu e a Ale estamos falando aqui, mas a água e essa é. coisa dos estrógenos, de tudo isso. Gente, imagina, você está dando hormônio para o seu filho, hormônio feminino para o menino. O seu marido está tomando hormônio feminino. Tem Então, uma. assim, Se, pode desculpa falar. interromper, é que isso Imagina. tem uma bioquímica do Rio Grande de Porto Alegre, chama Clarice Luz. Ela é especialista em saliva há mais de 40 anos. E ela falou que Hum, lá em Porto Alegre ela tem dificuldade para saber se é homem ou se é mulher pela saliva. Por causa dos xenoestrógenos, por causa da qualidade da água. exato. Né? É, E isso daí, os plásticos, gente, quem pega como chama, os Tupperwares, coloca no micro-ondas, guarda a comida quente, tudo isso, gente, tudo isso não faz bem. Eu sei que o tópico aqui é água, né? E a gente vai voltar para a água, mas é que eu falei de xenoestrógenos, então a fonte, né? Então eu quis dizer do plástico. Quando você deixa a água ali em contato com o plástico tipo, ela não saiu da fonte e foi lá engarrafada e chegou na sua casa. Assim, pum, 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 né? Numa cadeia de produção assim. Não, ela viajou, ela foi embalada, ela veio no caminhão quente, que foi para o supermercado. Aí do supermercado ela ficou lá, talvez, estocada no sol, alguma coisa do gênero, ou num barracão de aquecimento, né? Porque quando coloca a Eternit, ninguém coloca a refrigeração num lugar de estoque, se no estoque não for chocolate ou coisa perecível, entendeu? Ninguém vai colocar. Então, assim, você não está vendo, mas está lá, está lá. é Então, verdade. um mínimo, assim, um filtro São João, sabe? Se vocês puderem ainda escolher um filtro que tenha carvão ativado, vocês podem comprar, gente. Busquem na internet, não é lidar apenas assim, a gente está passando informação e é claro que existem inúmeros, então assim, não dá para a gente sair aí, e a gente não ganha nada com isso. Eu falei desse filtro da Purifique, foi o que eu comprei para o meu chuveiro, não é o que eu bebo, mas é o que eu tomo banho, e é uma coisa que eu não ganho nada. Né? Não ganho nada. Filtro Purifique do chuveiro, entendeu? Aham, Então, São João, também não ganho nada com nenhum filtro de barro, entendeu? Mas são opções que a gente está dando e existem outros. Então, assim, basta vocês procurarem, mas assim, acho que mais do que qualquer outra coisa, né, Lê? É assim, não terceirize e cuide de você, cuide da água que você toma banho, que você bebe e que você cozinha. Si, tá, eu acho que Hum, deve estar faltando coisa de 1 minuto ou 2 aí para encerrar a live. uhum. Mas eu acho que você finalizou super bem. Acho que pode ser que interrompa a qualquer momento. A gente gostou muito dos que tiveram aqui junto conosco. Se não encerrar de repente, né? Porque da outra vez cortaram a nossa live sem a gente conseguir despedir. Por isso que eu falei, vamos fazer de 1 hora, porque eu ainda estou com baixos assinantes e não consigo prolongar. Então, a gente já vai agradecendo aos que estão aqui, se de repente cortar o processo. Vem acompanhando a gente vai fazer mais lives aqui, né? Compartilhar esse Já vamos conhecimento. marcar outra para a semana que vem, É, Ale. vamos. E aí, o que a Simone falou ali, eu também acabei falando, acho que talvez o principal, assim, não terceirize a responsabilidade da sua água, seja ativo. Pega na garrafa e fala assim, eu vou estudar o que está aqui, cara. Eu vou procurar algum lugar onde tiver, chama Mapa da Água Brasil. Eu vou procurar se minha cidade tem ou não água contaminada. Não terceirize. Porque a água, esse é um assunto que a gente poderia estar falando aqui por umas 20 horas, no mínimo. Exato. Então, foi só um gostinho para causar um desconforto, cara. Uma curiosidade, né? E também assim, gente, não querem fazer nada? Já que a água transporta informação, façam assim, pega um copo de água, pense em alguma coisa assim que te traga gratidão, sabe? Pense em alguém, alguma coisa que te é super feliz e você coloca ali a sua energia, a sua intenção na água que você está bebendo ou na garrafa que você tem ali do seu lado, né? Coloque ali essa intenção, porque vai ficar impregnado na água, vai ficar impregnado e depois você bebe aquilo e aquilo vai por todo o seu corpo. Então assim, são esses pequenos exercícios, essas pequenas práticas que você, se você começar a implementar no seu dia a dia,
Muda, muda. A 28 segundos, gente. 27, 26, 25. Tô Ó, recebendo um aviso. ó, a água carrega todas as informações. Então, que Uhum. ela carregue só informações boas. Então, gente, super obrigada. Assim, Ale, ó, pega um copinho d'água aí. Obrigada, 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 obrigada. Impregnando a minha água aqui com muita gratidão por vocês. É E gratidão obrigada, e Ale. amor, gente. É o que mais